A pergunta de muitas pessoas é como eu posso ser salvo em relação à vida que eu estou levando? Há esperança para mim que não sou cristão ou que um dia fui um cristão e me desviei. Parei de seguir a Jesus, parei de seguir os caminhos de Cristo e agora eu estou de um modo que eu não consigo voltar. Essas perguntas e essas dúvidas surgem na cabeça das pessoas. Mas será que realmente eu serei salvo? Será que Deus vai me aceitar do jeito que eu sou, da maneira como eu sou? E se Ele me aceitar, o que é que eu devo fazer para continuar na presença dEle? Como eu devo agradar a Deus? Então hoje nós vamos estar respondendo essas perguntas e, claro, à luz da palavra, nós vamos trazer aqui alguns entendimentos e mostrar para você que é possível você ser um cristão, permanecer cristão mesmo depois que você se desviou, mesmo que você ainda não tenha estado junto com Cristo, tenha aceitado a Jesus como seu único Salvador. Lembrando sempre que Jesus, mesmo que você não aceite, Jesus é o único Salvador, não existe outro. A Bíblia relata que foi Ele quem nos comprou com seu sangue. Jesus pagou o preço que Deus permitiu ser pago. Então Deus foi lá e comprou a humanidade com o quê? Com Jesus, seu Filho. Com todo o sangue dele, com toda a vida dele. Então Deus pagou o preço pela humanidade através de Jesus. Jesus foi o valor principal, Jesus foi o maior preço. Então se você quer ou não cabe você decidir isso, porque nós temos um dono, entre aspas, nós temos alguém que já nos comprou, que é Jesus Cristo. Ele pagou o preço e nós pertencemos a Ele agora. E nós vamos explicar isso agora à luz da palavra, para que você entenda o porquê que a salvação é só por meio de Jesus. E claro, eu estou com a minha Bíblia aqui, hoje eu estou com o computador aqui. A gente está ficando um pouco chique, está ficando um pouco legal aqui, né? O estúdio está mudando um pouquinho, eu já estou no escritório aqui da empresa, tá legal. Daqui a pouco eu vou estar gravando o episódio também do empresário, do Vida de Empresário, do podcast. E por isso eu estou aqui no escritório hoje gravando também do podcast Vida de Cristão. E para você que ainda não sabe, segue lá depois a gente também. Segue os episódios, né? Porque esse é o mesmo podcast do Vida de Empresário. Você vai ser abençoado, você que é empresário. Mas vamos lá, a palavra de Deus. Diz assim, o livro de Romanos, no capítulo 3, do versículo 21 em diante. Nós vamos estar lendo alguns versículos, e aí eu vou parando para que a gente possa discutir juntos, né? Para que a gente possa aprender juntos, né? Porque discutir não, mas aprender aqui juntos. Diz assim, versículo 21. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte. Aqui eu estou lendo a Bíblia na linguagem de hoje. Você provavelmente tem uma versão diferente. Essa aqui eu escolhi na linguagem de hoje também para ficar mais fácil o entendimento. Continuando, o 22. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que Ele trata todos os que creem, pois não existe nenhuma diferença entre as pessoas. Ou seja, a partir do momento que você crer em Jesus, que Ele é o Filho de Deus, você tem fé nisso, então não há distinção de pessoas. Por isso que eu digo que para você ainda tem chance, tem uma nova oportunidade. Não é porque você é um pastor, um presbítero, um bispo, um discípulo, um diácono, enfim, alguma coisa dentro da igreja que você é melhor ou que essa pessoa seja melhor do que você que não tem nenhum cargo, que não foi consagrado a nada. Você tem que crer em Jesus Cristo. Quando você crer em Jesus Cristo, tem fé nele, então Deus te aceita. A palavra é bem clara. Vai falar que Deus aceita as pessoas que creem no seu Filho. Por quê? Porque foi o preço que Deus pagou. Então Deus está dizendo assim, olha, se vocês acreditarem que o que eu fiz através de Jesus
é algo valoroso, de valor para vocês, ou seja, um valor inestimável, então eu vou aceitar vocês como meus filhos também, né? Nós nos tornamos irmãos de Jesus, adotados por Deus, co-herdeiros junto com Jesus Cristo. Isso é o que a palavra vem nos dizer. E aí nós vamos continuar aqui em Romanos, para a gente poder explicar os próximos versículos. No 23 vai dizer: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Isso é fato. A Bíblia fala que na terra não há um justo sequer. Todos pecaram e estão afastados de Deus. E aí Deus, então, ele cria, porque ele é um criador, um acesso a ele, porque ele não quer que ninguém fique longe. Olha que interessante. Ele é Deus, ele poderia ter dito, já que a criação não quer ficar perto de mim, eu faço outra, não tem problema, eu faço uma outra criação que seja mais perfeita do que essa que eu fiz, que venha me obedecer e andar naquilo que eu quero que ele ande, que essas pessoas andem. Então Deus poderia ter feito outra criação, Deus poderia ter acabado com a criação, foi a tentativa dele lá atrás com Noé, mas ele salvou Noé e a partir da vida de Noé a humanidade novamente veio a se multiplicar. Mas lá atrás ele teve um pensamento desse jeito, ele teve um pensamento a respeito disso, eu vou acabar com tudo isso. Essa criação falhou, essa criação deu ruim, deu problema, mas aí ele seria contrário ao que ele é, misericordioso, amoroso, um Deus que perdoa, um Deus que restaura. Então aí ele voltou atrás, não vou acabar com todo mundo, vem aqui Noé, monta dentro desse barquinho aqui, e eu vou acabar com o restante, mas através de você nós vamos tentar uma outra humanidade. Vai ser a mesma criação, porém pensamentos diferentes, culturas diferentes. Então Noé, você é encarregado de criar essa cultura dentro da cabeça dessas pessoas, dentro do ambiente que elas vão viver. E aí então Deus, ele renova a humanidade, né? Mas não sei se deu muito certo, né? Você aí, a gente vive nesse mundo, mas há misericórdia, nós precisamos da misericórdia. Pode ser que para muitas pessoas não tenha dado certo, mas nós, eu e você, acreditamos na misericórdia, no perdão e na nova chance. Eu tive uma nova chance, você provavelmente também teve uma nova chance, nós devemos também dar essa nova chance para as pessoas. E aí no versículo 24 ele vai dizer assim: mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Perfeito. Isso daqui então já deu uma clareza do que eu acabei de explicar. Se ele tivesse exterminado a humanidade novamente, então ele não teria sido conhecido como um Deus justo, amoroso, paciente e perdoador. Mas aí o que aconteceu? Na própria cruz a gente vê essa situação. Jesus tinha tanto pecado na cruz, pecado da humanidade, que Deus não conseguiu ficar perto de Jesus. E Jesus fala, né? Pai, por que me abandonaste, né? Mas era por conta do pecado e não por conta de quem Jesus era. Porque Jesus é o Filho amado. Então, Jesus é o primogênito, era o unigênito, se tornou primogênito a partir de que nós fomos adotados. E o que acontece? O pecado é que nos afasta de Deus. Como Jesus estava cheio de pecado na cruz, os nossos, então automaticamente ele ficou longe de Deus por conta dos nossos pecados e não dos pecados dele. E isso é muito sério porque o que afasta você, o que me afasta de Deus são os nossos pecados. E se a gente não quer pedir perdão, se a gente não quer se arrepender e viver uma nova vida, então a gente está fadado à destruição eterna.
nós estamos fadados a não ter salvação, a condenação eterna. Vamos nos afastar do pecado. É isso que Jesus veio mostrar, que é possível nós nos arrependermos e pedirmos perdão, se crermos nele, no seu sacrifício da cruz, se crermos que ele foi quem levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades e os pecados. Temos que nos arrepender. No 27, no 27 vai dizer assim: será que temos motivos para ficarmos orgulhosos? De modo nenhum. E por que não? Será que é porque obedecemos à lei? Não, não é. É porque cremos em Cristo? Sim, porque cremos em Cristo. Assim percebemos que a pessoa é aceita por Deus pela fé e não por fazer o que a lei manda. Ou será que Deus é somente Deus dos judeus, porque eles seguem, né, a lei, seguem a lei de Moisés? Será que não é também Deus dos que não são judeus? Claro que é. Deus é um só e aceitará os judeus na base da sua fé e também aceitará os não-judeus por meio da fé que eles têm. De maneira clara, se o judeu, que é um judeu autêntico, né, o povo escolhido, eleito, se ele não crer em Jesus, ele não vai ser aceito. Ah, mas ele segue a lei de Moisés, ele segue as leis, né? Guarda o sábado, ele não come carne de porco, ele faz os jejuns, faz as 3 orações, enfim, é um judeu. Mas se ele não crer em Cristo Jesus, o Filho de Deus, ele não vai ser salvo. Do mesmo modo que se eu e você cremos em Cristo Jesus, mas pelas nossas boas obras, pela fé que temos, nós não amamos, nós não perdoamos, não estou dizendo de lei agora, eu estou dizendo das boas obras, da graça. Se nós não perdoamos, não oramos, não jejuamos, não aceitamos os irmãos, não abençoamos, enfim, se a gente não faz as boas obras, não adianta crer em Cristo Jesus e não viver como ele viveu, também seremos condenados. Então você entende a seriedade de crer no Filho e não viver o que o Filho viveu, e de viver as leis, mas não viver o que Cristo viveu ou aceitá-lo como seu Salvador e seu Senhor? Isso é muito sério. Não é complexo e também não é difícil. É claro, você só tem que aceitar Jesus e viver como ele viveu, fazer as mesmas obras que ele. E ele falou que nós faríamos e faríamos ainda maiores e melhores. Eu não estou dizendo somente dos milagres, dos prodígios e maravilhas. Eu estou dizendo sim do amor, da fraternidade, da comunhão, do perdão, da graça. Então Jesus disse que nós faríamos maior e melhor do que ele fez. Mas isso vai depender de como você crê, de como você entende o que Jesus é na sua vida. Bom, esse é o episódio de hoje. Eu entrei aqui em Romanos para poder explicar um pouquinho. Então, a salvação vem pela graça e pela fé em Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo, e aí nós vamos lá para o livro de Atos. Deixa eu só pegar aqui, Atos 16:31. Eu vou abrir aqui. Aqui o contexto é bem conhecido, tá? De Atos 16:31. É aquele episódio em que Paulo e Silas estavam na prisão, né? E as cadeias se quebram após a adoração. E aí todos os presos são soltos e o carcereiro queria tirar a própria vida, né? Ficou desesperado. Eu vou morrer, né? Os presos sumiram bem no meu horário de serviço, eu tô frito. E aí ele queria tirar a própria vida e Paulo grita, não faz isso não, né? Para com isso, a gente tá todo mundo aqui, ninguém foi embora. E aí ele vai dizer no versículo 31, né? Eles responderam, né? Porque eles, então, pregam para o carcereiro e o carcereiro pergunta, né? O que eu tenho que fazer, então? Aí, no 31, eles respondem. Creia no Senhor Jesus e você será salvo. Você e as pessoas da sua casa. Em outras traduções vai falar, creia em Jesus Cristo que tu e a tua família será salvo. Você e a sua casa será salvo. Então, o próprio Paulo já diz também, né?
creia em Jesus, vai ser salvo você e sua casa. Mas sou eu que estou crendo. Sim, a partir do momento que você crê, você que é o líder da sua casa, você leva a sua família juntos. E aí você mostra para eles também que eles têm que crer em Jesus Cristo. Deus abençoe, cristãos, e até o próximo episódio. Tchau!